Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. Tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro e deitou-se naquele lugar. Verso 12. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Amém? Até aí tá bom por enquanto? Jacó, ele recebe uma revelação de Deus, porque Deus ele tinha que ativar a promessa na vida dele, a promessa que era de Abraão, que foi transferida para Isaac, transferida para ele. E nós estamos falando de um homem que viveu antes de Cristo. Vamos pensar assim, colocar um número, não é o número exato. 2000 anos antes de Cristo. Um homem que viveu pelo menos, há 2000 anos antes de Cristo, ele chegou a um determinado lugar, na trajetória dele, naquela jornada dele, colocou uma pedra, deitou, e ele teve um sonho. E no sonho, ele recebe a revelação de Deus, se você continuar lendo, a partir do versículo 13, o Senhor, ele fala que viu o Senhor que estava em cima da escada, Jesus aparece para ele nessa revelação, e fala lá no versículo 13, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaac, esta terra em que estás deitado, te darei a ti a tua semente. Então, é uma promessa. Mas como que Deus ia cumprir a promessa na vida de Isaac? Como que Deus ia, Jacó? Como que Deus ia cumprir a promessa na vida de Jacó? Ele ia fazer isso. Como que Deus ia trazer as realidades espirituais? Então, observe que no sonho que ele teve, ele viu uma escada. Ele viu uma escada. Imagina, nós estamos aqui na terra e uma escada que vem do céu até a terra. No alto da escada, ele vê o Senhor. No alto da escada, ele vê o Senhor, Então, o Senhor, ele abre essa dimensão espiritual para Jacó, para que Jacó pudesse ter acesso às bênçãos que Deus havia prometido para Abraão. Então Deus, ele abre a dimensão espiritual, mostra para Jacó, ele vê a escada, Coloca no verso 12 de novo aqui. Que é o que ele fala. Eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E ele fala, os anjos de Deus subiam e desciam. O que Deus está querendo falar com ele? Jacó tinha muitas promessas. Quem tem promessa aqui? Todos nós temos promessas. Eu já falei para vocês uma vez aqui sobre promessa. Muitas pessoas têm promessa e muitas promessas não se realizaram ainda. Existem certas coisas, ações que você vai precisar fazer para que aquela promessa se cumpra na tua vida. Eu já falei isso aqui em outro momento, só estou lembrando esse detalhe para você. Quando Deus te faz uma promessa, não significa que ela vai acontecer assim, espera sentado que ela vai acontecer. Não, você vai precisar fazer algumas coisas, obedecer, seguir alguns critérios para que aquela promessa aconteça. Isso aconteceu com Abraão, aconteceu com Isaac, aconteceu com Jacó. Agora, eu quero te mostrar, nesse momento aqui, é que
O que ia tornar possível aquela realidade na vida de Jacó? O que ia tornar? Qual era a promessa de Jacó? A promessa de Jacó era herdar a terra. Lá no versículo 13, você vê, o Senhor fala. Coloca o 13 agora, que eu não tinha lido antes. Estava na tela aí. Eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra que estás deitado, darei a ti a tua descendência. Observa que tem uma promessa para herdar a terra. Tem uma promessa para herdar a terra. Ele fala: vou te dar essa promessa a você e a sua descendência. Jacó, se você conhece um pouco da história da vida dele, você sabe que ele era um errante, né? Ficava de um lado para o outro, sem paradeiro, sem terra, sem lugar. Ele morou, por exemplo, de aluguel nas terras de Labão. Então ele não tinha ainda, a realidade espiritual não tinha se cumprido na vida dele ainda. Por mais que ele tinha recebido a promessa, mas as promessas não tinham se tornado realidade. Aí agora Deus abre uma dimensão espiritual, e nessa dimensão espiritual, Jacó ele tem uma visão, num sonho, e ele vê essa escada, e os anjos subindo e descendo. O que ia acontecer a partir daquele momento? Veja bem. O que ia acontecer a partir daquele momento? Existem certos lugares que para você pisar, você vai precisar do acesso espiritual para você estar naquele lugar. Existem certas promessas que são dadas a nós, que para ela se tornar realidade, vai ser preciso que um anjo de Deus, ou vários anjos de Deus, desça para poder liberar o acesso àquela promessa. Se eu falasse numa linguagem bem resumida para você, que é uma interpretação que nós fazemos. Até aquele momento, os anjos que estavam com Jacó, porque ele tinha anjos andando com ele, não foram suficientes para ele poder dar a terra. Até aquele momento, os anjos que estavam com eles são anjos poderosos, são anjos santos, são anjos magníficos, que glorificam a Deus, mas eles não tinham autoridade para liberar aquele acesso para Jacó. Então, Jacó ficou durante muito tempo, né, trabalhando para o sogro dele, resumindo para você, 20, 21 anos, que ele trabalhou para o sogro dele, sem ter nada. Sem ter nada. E agora, através de um sonho, de uma visão, o Senhor, ele abre a dimensão espiritual para Jacó e mostrar para ele que a partir daquele momento algo ia mudar na vida dele. Mas por que algo ia mudar na vida dele? Porque algo estava mudando no mundo espiritual, no reino espiritual. Tudo que acontece no reino espiritual, ele reflete no reino físico. Por exemplo, você é espírito, alma e corpo. Apesar de eu estar vendo o seu corpo aqui, se você recebeu um novo nascimento, eu não posso julgar quem recebeu, quem não recebeu, só Jesus pode fazer isso. Se você recebeu um novo nascimento, o teu espírito está ressuscitado ao lado de Cristo. Então, o teu espírito ressuscitado ao lado de Cristo, ele está recebendo de Cristo as revelações dele. Mas muitas dessas revelações não chegam até você, não chegam até o seu cérebro. Porque existem bloqueios, existem obstáculos que precisam ser rompidos para que essas revelações cheguem até você. Existem camadas, né, que precisam ser transpostas
para que as revelações do reino, as revelações de Cristo, da vontade de Deus, das promessas dele sobre a tua vida possam se cumprir. Para que as revelações que ele tem para você possam se cumprir. Então existem camadas que precisam ser vencidas. É como se fossem obstáculos, como se fossem bloqueios. E é assim que funciona no mundo espiritual. O mundo espiritual é feito por camadas. E veja bem, voltando a Jacó, apesar de Jacó ter recebido a promessa, apesar de Jacó ser filho de Abraão, filho de Isaac, né, neto de Abraão, filho de Isaac, a promessa não tinha se cumprido ainda até aquele momento, apesar dos anjos do Senhor estar com ele, mas agora precisou de Deus dar a ele uma visão, e através dessa visão, descer novos anjos para abrir novos caminhos, para que ele pudesse receber a promessa que Deus havia feito. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Quanto tempo que Jacó, né? Eu falei, já adiantei para você. Quanto tempo que Jacó demorou para conquistar algumas coisas, né? Para receber a promessa? Pelo menos 21 anos. O que estava acontecendo nesse processo todo, nesse tempo todo? Estava acontecendo que Deus estava trabalhando na mente dele, no coração dele, para fazer com que ele entendesse a promessa. Deus estava trabalhando na mente dele, no coração dele, para tirar muitas coisas dele, para que as coisas do reino pudessem se cumprir na vida dele. Ele precisou, né, de um tempo, imagina, 2 décadas, esperando a promessa se cumprir. Deus havia falado que da terra a Abraão, ele deu. Abraão habitou lá, mas não era como se fosse dono da terra. Depois Isaac também habitou lá, mas era como se fosse peregrino, a própria Bíblia diz. E agora Deus fala para Jacó, a terra que você está, eu vou te dar. Se você olhar a história de Jacó, você vê o que ele faz, por exemplo, né? Só resumindo umas coisas para você aqui. Quando vai nascer Jacó e Esaú no ventre de Rebeca, Esaú foi o primogênito. E o primogênito é o que herda as promessas. Na cultura judaica, o primogênito, o primeiro filho, é o que vai herdar a bênção dobrada. Mas você vê que Jacó já nasce agarrado ao calcanhar de Esaú. A palavra Jacó não significa enganador. A palavra Jacó é Iakov em hebraico. Não existe o J em hebraico. Iakov. Essa palavra significa calcanhar, agarrar o calcanhar. Você já ouviu nas igrejas aí, Jacó enganador. Ele viveu uma vida não tão correta, né? Mas não é por causa do nome dele. Quando a criança nascia, né? Todo nome hebraico, toda criança que recebe um nome na cultura judaica, aquele nome está relacionado ao contexto familiar, ao contexto social, e está relacionado também ao projeto de Deus para aquela criança. Então, quando nasceu Esaú, viu que ele era ruivo, até mesmo tendo nascido, né, um bebê, tinha bastante pelo, chamou ele de Esaú, porque o termo significa isso. Mas aí Jacó vem agarrado ao calcanhar de Esaú. Aí ele vem agarrado ao calcanhar de Esaú, aí pegaram o nome dele e falaram, ele vai ser aquele que pega o calcanhar. Agarra o calcanhar. Observa. Então, se você observar a história da vida dele, por exemplo, ele não era o primogênito, mas ele foi lá e comprou a primogenitura do próprio irmão dele.
O irmão dele foi caçar, chegou cansado do campo. Aí o irmão dele falou, eu vou morrer. Ele falou, você não vai morrer não, eu te dou uma comida aqui, eu preparo uma comida para você. Só que você tem que me dar a sua primogenitura. Aí o irmão dele, que é o Esaú, o que me serve a primogenitura se eu vou morrer? Então fica com ela. Ele ainda não tinha conseguido a primogenitura, mas ele tinha como se fosse feito uma barganha com o irmão. Depois, Isaac já velho, cego, não conseguia mais enxergar. Isaac fala com Esaú, que Isaac gostava de Esaú, Rebeca gostava de Jacó. Então, você sabe, às vezes os pais têm os filhos mais preferidos, né? O pai tem um, a mãe tem outro. Mas ambos são amados pelos pais, mas um tem preferência. Aí Isaac gostava de Esaú e falou, Esaú, meu filho, vai fazer uma caça para mim, que eu já estou quase partindo, vou morrer, eu quero te abençoar. Aí a mãe de Jacó ouviu aquilo, ela gostava dele, falou com ele, vai lá, eu vou preparar um negócio aqui, leva lá para o seu pai, para você receber a bênção. Ele colocou um manto, né, uma capa de Esaú, chegou até Isaac, a voz não era de Esaú, que o Isaac ele reconheceu, a voz não era, mas ele tocou e falou, mas o corpo é de Esaú. Colocou a mão na cabeça dele e abençoou. Quando Esaú chegou, a bênção já tinha sido dada para Jacó. Mas observe, Isaac abençoou Jacó como primogênito. Depois, quando Esaú chegou, ele falou, meu pai não tem nenhuma bênção para mim, não? O pai não tem mais bênção. A bênção já liberei para o primogênito. Era a bênção do Esaú. Jacó meio que trapaceou, foi lá e tomou a bênção. Mas imagina, Jacó tomou a bênção de Esaú e não foi abençoado. Ele recebeu a bênção do pai dele, mas não foi abençoado. Isaac colocou a mão na cabeça de Jacó, abençoou ele e falou, eu te abençoo, tal, declarou sobre a família da geração dele. Saiu dali, ele falou, minha vida mudou. Não mudou nada. Ele saiu dali e a vida só deu errado para ele. É ou não é? 20 anos andando corrido, porque ele teve que correr de Esaú. Ele falou, vou ter que sair daqui, Esaú vai me matar. Ficou em veneno, porque roubou a bênção. Eu vou matar esse cara. Ele teve que fugir. Então, ele não foi como Abraão, a unção do enviado. A unção dele era do fugitivo. Que uma coisa é você ser enviado, outra coisa é você fugir. Quando você é enviado, Deus te dá toda a provisão, toda a proteção, toda a bênção está com você. Se você é fugitivo, se prepare, que vai ter batalha, luta, e não adianta você falar que é culpa de Deus, é culpa sua, por causa da sua desobediência. Então existem as pessoas que são enviadas, e existem aquelas que enviam a si mesmo. Quando você é enviado, Deus ele te dá o respaldo. Quando você não é enviado, Deus não te dá o respaldo. Eu fico imaginando, preste atenção que eu estou dizendo para você. Eu estou falando de realidades espirituais, talvez você não está entendendo e está focando apenas no Jacó. Presta atenção. Jacó está aqui, diante do pai dele, ajoelhado, recebendo a bênção. Os anjos no céu estão lá, olhando. A bênção não era de Jacó, a bênção era de Esaú. E aí ele sai dali, né? Quando você é enviado, quando você está debaixo de um envio, os anjos do céu, eles se movem a teu favor e ó, ele vai desdobrando para você, vai abrindo o caminho. Ele vai abrindo as realidades espirituais para você, e onde você passar,
os anjos vão abrindo o caminho para você. Você pensa que você passou, eu vim aqui e a porta estava aberta. Foi acaso, não foi acaso. Foi o anjo que chegou lá antes e abriu a porta para você e você conseguiu aquela vaga. Foi o anjo que chegou lá antes e abriu aquela porta para você e você conseguiu aquele emprego, conseguiu aquela proteção, aquela provisão. Foi o anjo do Senhor, não foi acaso. Mas agora, Jacó tem a bênção do pai, mas não tem a bênção de Deus. Ele tem a bênção do pai, mas não tem a bênção de Deus. E ele anda, na vida dele, 20 anos, tentando conquistar e não consegue conquistar. Tentando ser feliz e não consegue ser feliz. Ele fala, eu vou casar com a mulher. Qual foi a mulher de Jacó? Raquel. Ele viu Raquel e falou, pai, gostei dessa menina, vou casar com ela. Aí o sogro dele falou, você casar com ela, você tem que trabalhar 7 anos. Ele trabalhou 7 anos, depois de 7 anos chegou lá, e aí, me dá a mão da sua filha que eu vou casar com ela. Aí sabe o que ele fez? Fez uma festa, conjecturando para você, tá? Deu muito vinho para ele. Toma vinho, Jacó, toma vinho. Encheu ele de vinho. Ele tinha 2 filhas. Jacó gostou da mais novinha, mas, por tradição, não casa a primeira nova, casa a primogênita, a mais velha. Não é assim? Aí ele falou, trabalhou 7 anos por Raquel. Chegou na hora, estava embriagado, não conseguiu perceber. Ele levou aquela mulher para a tenda dele, teve relação sexual com ela. Não percebeu que era Raquel, que não era Raquel. Depois, quando foi ver, era Leia ou Lia, em algumas traduções. Aí acordou no outro dia. Cadê minha mulher? Não foi essa aqui que eu... Aí olha para a mulher, não foi essa que eu trabalhei 7 anos, não. Trabalhou 7 anos. Mas, você está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Entenda agora, estou falando a partir dos princípios espirituais. Ele tinha a bênção do pai Isaac, mas não tinha a bênção de Deus. O Isaac colocou a mão sobre a cabeça dele, mas não Deus. Então ele passou por muitas intempéries na vida. Depois que ele descobriu que a mulher não era a que ele queria, que era Raquel, aí ele foi até Labão e falou, você me enganou. Aí Labão explicou para ele, não pode dar a mais nova, tem que ser a mais velha. Você quer a mais nova? Quer? Mais 7 anos você vai trabalhar. Aí colocou que vai trabalhar mais 7 anos. 7 anos trabalhando, aí casou com Raquel. Mas olha só, aqui já se passou 14 anos. Aí pergunta, o que Jacó tinha? Ele tinha as mulheres, a mulher dele, as mulheres, Naquela época ele tinha as 2 mulheres, que ficou sendo mulher dele. Era permitido na cultura judaica, hoje já é a monogamia, Mas naquela época ainda era permitido. Então, veja bem, ele tinha as mulheres dele, tinha os filhos, mas não tinha a bênção de Deus, não tinha prosperidade, não tinha o shalom, não estava desfrutando do projeto de Deus sobre a vida dele. Não estava desfrutando daquilo que Deus havia desenhado no céu para ele. Então, olha a sua vida. Imagina aqui, a minha Bíblia está aqui. Aí, Deus, antes de formar você, Ele desenhou um projeto para você. Ele escreveu. Ele vai nascer no dia tal, na cidade tal, pai, mãe tal. Ele vai crescer ali, tal. E Deus escreveu o projeto.
Depois eu vou enviar ele para tal lugar, depois eu vou fazer isso na vida dele, dela, vou fazer isso, aquilo, outro. O projeto está pronto, mas ele não está vivendo o projeto. Por que ele não está vivendo o projeto? Porque ele desconhece as realidades espirituais. Ele acha que a vida é só assim escolher e fazer de qualquer jeito que vai funcionar. Ele acha que a vida é o acaso. Ele acha que ele pode ter qualquer decisão. Ei, presta atenção. Ele acha que ele pode tomar qualquer decisão e o céu vai respaldar a decisão dele. Ele acha que ele pode ir para tal terra, para tal lugar, para tal cidade, casar com tal pessoa, fazer isso, fazer aquilo, e pensa que vai ter a aprovação de Deus, sendo que ele não tem a aprovação de Deus e está andando errante na terra, perdido, andando de um lado para o outro, apanhando, tomando surra do diabo, sem perceber a realidade espiritual que o cerca ele, sem perceber que por trás daquela vida física que ele levava, com a mulher dele, com a esposa, tal, com os filhos, tem uma realidade espiritual. Os anjos que estavam com ele não estavam abrindo caminho para ele. Os anjos que estavam com ele não estavam trazendo as revelações que ele precisava, porque ele estava debaixo de desobediência. Os anjos que estavam com ele não estavam em acesso com ele, né? Em liberdade de acesso, para poder comunicar as verdades do reino para ele, porque a vida dele tinha ainda muita coisa que precisava ser mudada, transformada, liberta, para que então ele pudesse ter os acessos do reino sobre a vida dele. Por mais que toda pessoa que nasce nessa terra, ela tem um anjo designado para andar com ela, não significa que o anjo está em plena operação a favor daquela pessoa, por mais que todo ser humano, independente se você está na igreja ou não, se é crente, se é ímpio, não importa, todo ser humano, quando nasce nessa terra, ele tem um anjo designado para andar com ele. Porque você não é só corpo, você tem uma dimensão espiritual. A alma é uma dimensão espiritual e física. O seu espírito é uma dimensão espiritual, o seu corpo é uma dimensão física. A alma é como se ela, você, né, você é esse ser, né, formado por espírito, alma e corpo, né? A Bíblia diz que o homem é uma alma vivente, você é esse ser formado por espírito, alma e corpo, mas enquanto o corpo, a dimensão dele é só física, o espírito, a dimensão é só espiritual, e a alma é como se ficasse nesse meio termo. Vamos pensar assim. Então, as coisas para acontecer na tua vida não dependem apenas do corpo, do físico, depende também do espiritual. Não é só do corpo, depende do espiritual. Por exemplo, tem pessoas que têm enfermidade, e a enfermidade, apesar de ela estar sendo manifestada fisicamente, a origem dela é espiritual. Eu li aqui, no domingo, Jesus expulsando o espírito de enfermidade daquela mulher que andava encurvada. Então, apesar da enfermidade estar ali no físico, às vezes é um câncer. Está lá no pulmão da pessoa. É um câncer que está lá na mama. É um câncer que está na perna, que está no cérebro, está em algum lugar. O câncer está lá, fisicamente. Foi lá e fez o exame, o câncer está lá. Mas a origem daquela enfermidade é espiritual. Então, por mais que você tente tratar aquela enfermidade com as coisas físicas, ela não vai embora, porque a origem dela é espiritual. Então, a pessoa vai lá, vai no médico, né?
vai na especialidade lá do câncer, faz quimioterapia, passa por um monte de procedimentos, remédios, tal, um monte de coisa, e o câncer continua. Você já viu pessoas que morreram com câncer? Você deve ter conhecido alguém. Eu conheci várias pessoas que morreram de câncer. Estou falando do exemplo do câncer. A pessoa não cuidou? Cuidou. Ela não foi no médico? Foi. Ela não tomou remédio? Tomou. Por que não matou o câncer? Porque a origem era espiritual. Você vai ver, por exemplo, o relato do Kenneth Hagin. No livro dele ele fala, uma mulher chegou para ele orar, uma mulher que tinha câncer no pulmão. Ele orou, declarou a cura sobre ela e ela não foi curada. Ela voltou para casa e voltou no outro culto no outro dia. Ele orou, declarou a cura sobre ela, ela não foi curada. Ela voltou para casa, voltou no outro dia. Orou, declarou a cura sobre ela, não foi curada. 4 vezes aconteceu, 4 cultos seguidos. Chegou no 5º culto, ele apareceu de novo, ela apareceu na frente dele de novo. E ele orar mais uma vez, como ele sempre orava pelas pessoas serem curadas. E aí Deus deu uma visão a ele naquele momento. E ele viu agarrado no pulmão da mulher um demônio. Ele só falou, demônio, saia em nome de Jesus. O demônio saiu do pulmão, a mulher foi no médico e não tinha mais câncer. Está entendendo? O que eu estou dizendo para você, que Jacó, ele desconhecia as realidades espirituais, então ele vivia a vida dele normalmente, como se as coisas fossem naturais, fosse acaso. Tomando as decisões baseadas na sua própria escolha, e como ele tomava decisões baseadas na sua própria escolha, ele não podia ter o trabalho, entenda o que eu vou dizer, ele não podia ter o trabalho efetivo, completo dos anjos sobre a vida dele, por causa da desobediência dele. A gente fala que os anjos eles estão aqui para trabalhar a nosso favor. Aí você fala assim, amém, eu tenho uns anjos que trabalham comigo, mas se você não alinhar a sua vida com o reino de Deus, eles não conseguem te ajudar em muitas coisas. Porque mesmo os anjos, eles têm limitações nas suas ações. Mesmo os anjos têm limitações nas suas ações. Então, a sua vida, para que você receba o trabalho efetivo dos anjos na tua vida, estou falando sobre anjos, e estou falando de um ponto importante nesta noite. Para que você receba o trabalho efetivo dos anjos na tua vida, você vai ter que alinhar a tua vida ao reino, e para isso você vai ter que abrir mão de muitas coisas que para você pode ser comum e normal, mas Deus vai exigir que você abra mão delas. Para você pode ser algo natural, mas Deus vai exigir que você abra mão delas. Para você pode ser algo comum, que não tem problema, mas se você quiser ter o trabalho efetivo dos anjos a seu favor, o reino de Deus trabalhando a seu favor, você vai ter que estar com seu coração plenamente conectado no reino, plenamente conectado em Deus, plenamente conectado na vontade de Deus, para que realmente a vontade de Deus venha se cumprir sobre a tua vida. Senão você vai ficar, andando de um lado para o outro, como Jacó, 10 anos, 15 anos, 20 anos, sem ter a promessa cumprida, apesar de os anjos estar com ele, dele conseguir conquistar umas coisas, casar, ter filho, tal, isso, aquilo, outro, mas ainda assim não tinha a promessa sobre ele, porque faltava muitas coisas na vida dele ser transformada. Então, resumindo essa parte que eu estou falando para você, quanto mais você santificar a sua vida, purificar a sua vida, mais você vai ter o reino de Deus e os anjos trabalhando a seu favor.
Quanto menos você purificar a sua vida, santificar a sua vida, menos você vai ter os anjos trabalhando a seu favor. Por mais que eles estão aí e eles vão te ajudar em alguns momentos, mas em outros momentos eles não podem te ajudar. Existem certas coisas, veja bem, o reino de Deus, porque a gente fala assim, Deus é amor, sim, mas o amor do reino de Deus, o amor do próprio Deus, porque a Bíblia não fala que Deus tem amor, mas fala que Ele é amor, mas o amor do próprio Deus é fundamentado numa palavra chamada justiça. Então o próprio Deus não quebra a palavra dele para ser injusto. Ele não quebra a palavra dele para ser injusto. Ele precisa manter a palavra dele, para manter a palavra dele ele vai ter que ser justo. E mesmo que isso vá doer em você. Mesmo que às vezes você vai ter que ser corrigido. Mesmo que às vezes vai ter que dar uma cintada em você. Dar uma coça, dar uma surra, entendeu? Mesmo que às vezes ele tem que apertar um pouquinho, mesmo que às vezes ele tem que te colocar no deserto, mesmo que às vezes você tem que passar por tribulação, o coração do pai chora porque ele não quer ver o filho, né, sofrendo. Mas ele precisa deixar o filho passar por aquela circunstância por causa da justiça do reino. O próprio Deus não pode quebrar a injustiça dele, senão ele seria mentiroso, seria injusto. Então o próprio Deus não pode quebrar a justiça do reino por causa de você. Então, para que você venha efetivamente viver os planos do reino de Deus, o que mais Deus vai precisar fazer é transformar a sua vida. Mudar a sua vida. Mudar a sua realidade. Trazer a revelação dos erros que você pratica, trazer a revelação dos caminhos errados que você está andando, para que ele possa corrigir esses caminhos, trazer a revelação dos erros, para que ele possa corrigir esses erros, para que você possa ter acesso plenamente ao reino. Plenamente, porque o reino está aí, mas nem todas as pessoas, ou nem sempre, as pessoas têm acesso a pleno ao reino. E para que ela tenha acesso pleno ao reino, ela vai precisar alinhar a vida dela ao reino. Vai ter que alinhar a vida dela à vontade de Deus. Está entendendo? Então, voltando a Jacó aqui, ele tinha a bênção do pai, mas não tinha os anjos trabalhando com ele para cumprir a promessa. Precisou de 20 anos, ele passou por vários processos. Você vê que Jacó, por exemplo, Jacó ele foge, né? A unção dele não é de um enviado, é do fugitivo, que ele foge. Quando a pessoa foge, ela se torna órfã. É outra questão aqui, não vou nem falar muito sobre isso, mas a orfandade estava escancarada na vida de Jacó. Toda pessoa órfã, ela não consegue herdar a herança do pai, porque a herança é passada para filho e não para órfão. E Jacó, ele, nessa trajetória dele, nesse momento dele, ele estava como um órfão, porque ele teve que fugir. Ele teve que vazar, correr, senão ele ia morrer. Então, ele entra na orfandade, entra também, por exemplo, né? Porque como ele fugiu do irmão dele, ele tinha uma divisão entre ele e o irmão dele. Então é como se fosse um bloqueio entre ele e o irmão dele. Tanto que quando ele retorna, se você ler a história, você vai ver, quando Jacó retorna, depois de 20 anos fora longe de casa, ele retorna, aí Deus já tinha abençoado ele, porque já tinha feito a promessa, né? Mas aí ele pega um monte de presentes, ouro, prata, animais, bois, ovelhas, e coloca tudo na frente dele assim, ó, sendo levado pela esposa, pelos filhos dele, tudo na frente dele. Tudo para chegar diante de Jacó e falar: me perdoa, meu irmão, pelo que eu fiz.
Tudo para chegar diante de Jacó, chegar diante de Esaú, e falar, me perdoa, Esaú, pelo que eu fiz. Só que Esaú, Deus já tinha trabalhado no coração dele, ele aceitou tal, tudo mais, mas observa, ele precisou passar por todo um processo, né, para poder receber a libertação, para poder receber a cura, para poder ter acesso àquilo que Deus ia fazer para ele. Agora, o texto que nós lemos está mais ou menos aí, quando Jacó tem essa visão de Deus, né? E aí, se você estudar na história dele, você vai vendo. Deus tem outro momento que Deus teve um encontro com ele, teve que mudar o nome dele. Nesse momento agora ele encontra um anjo. E ele vai lutar com um anjo. Você tem a história lá, você vê, você conhece. Ele luta com um anjo e fica a madrugada toda, né? Naquela batalha, até receber a bênção. Por quê? Porque ele não tinha bênção. Ele tinha recebido a bênção de Isaac, mas não tinha recebido a bênção de Deus. E no texto que nós lemos, ele tem um encontro com Deus, e Deus mostra uma escada, anjos subindo e descendo, ou seja, a partir daquele momento que os anjos iam entrar na vida de Jacó, os anjos iam começar a trabalhar na vida dele, ia começar a liberar os acessos que ele não tinha antes, mas ele teve que passar por um processo até que aqueles acessos fossem liberados. Ele teve que passar por um processo de libertação, de restauração, de cura, de perdão, perdoar, arrepender do pecado que ele praticou, arrepender daquilo que ele tinha feito com o irmão dele, arrepender de ter enganado o pai dele já estava morto, mas se arrepender de ter enganado o pai, se arrepender de um monte de coisa que ele tinha feito, ele tinha que passar por um processo de arrependimento, de libertação, para então a bênção de Deus chegar até ele, para então o reino de Deus efetivamente se abrir para ele e as promessas começarem a desenrolar na vida dele. As promessas começarem a desenrolar. Por exemplo, dentro dessa perspectiva que eu estou falando, uma das coisas mais fáceis do ser humano de acontecer na vida dele é entrar mágoa e ódio no coração. Entrou mágoa e ódio, isso é um bloqueio que não deixa o reino de Deus se cumprir na tua vida, não deixa os anjos trabalhar na sua vida. Entrou ódio no coração, entrou mágoa, né? Entrou amargura, essas coisas, por causa de alguma intriga, às vezes amargura familiar, divisão na família, às vezes divisão por causa de dinheiro, divisão por causa disso, por causa daquilo, às vezes briga entre vizinhos, tal, não vai com a cara do outro, não vai... Ei, todas essas coisas elas precisam ser arrancadas do teu coração. Enquanto não for arrancada, Deus não consegue fazer nada por você. Enquanto Deus não tirar do teu coração todo o ódio, enquanto Deus não tirar do teu coração toda mágoa, toda amargura, todo rancor, enquanto Deus não tirar do teu coração todas essas coisas, que elas se tornam bloqueios, obstáculos para você receber o reino de Deus, enquanto Deus não tirar isso de você, né, toda mentira, todo engano, você não vai conseguir. Não é uma profecia isso, mas é porque você não consegue receber os acessos do reino de forma efetiva sobre a tua vida. Você recebe uma bênção aqui, uma bênção ali. Eu recebi uma cura. Recebi uma provisão de Deus financeira. Recebi, mas é de vez em quando. Você acaba não tendo essa bênção na tua vida de forma plena. Então, essa bênção de forma plena, ela se manifesta, né, por exemplo, na sua alma, para que você tenha
muito amor para com qualquer tipo de pessoa, inclusive os seus inimigos. Você não vai desejar a morte dos seus inimigos. Então, ela vai te dar muito amor no teu coração. Essa bênção do reino de Deus, ela vai manifestar na tua alma e vai te dar muito amor. Você vai amar as pessoas, vai desejar o bem dela. Se o cara fazer o mal contra você, você vai orar por ele, vai interceder por ele. Mesmo que seu inimigo venha na porta da tua casa, pedir um prato de comida, você vai dar. Mesmo que teu inimigo, né, que te amaldiçoou, que te falou um monte de coisa, ele está com a luz cortada, e Deus fala, vai lá e paga a luz dele. Você vai fazer, porque você não anda mais em ódio e amargura, você anda em amor. Então a sua alma é purificada. Então, o reino de Deus, que trabalha nessa dimensão da sua alma, ele consegue atingir você. E esse atingir do reino de Deus, os anjos começam a trabalhar a seu favor, né, para que você possa ter paz. Você não tenha ansiedade, não tenha depressão. Você vê que a depressão, a maioria das pessoas tem, a ansiedade, a maioria das pessoas tem. Você não vai viver uma pessoa ansiosa, uma pessoa depressiva, tem que ficar tomando remédio, dificuldade de dormir, porque você foi curado, você foi restaurado. Sua alma foi restaurada. Então, os anjos que trabalham na dimensão da sua alma, eles conseguem liberar do reino de Deus para você a paz que vem de Deus, a alegria que vem de Deus, né? Jesus não é paz, ele não é alegria. Então, a paz de Jesus, ela chega até você. A alegria de Jesus chega até você. A felicidade de Jesus chega até você. Então, você não é uma pessoa que anda com tristeza de amargura, disso, daquilo outro, porque você tem paz, você tem serenidade, você tem felicidade. Você é uma pessoa alegre, porque o Espírito transfere isso para você. Porque você foi curado, restaurado. Eu falei da dimensão da alma, da mesma coisa acontece na dimensão do físico. Muitas das enfermidades no seu físico é resultado de amargura, resultado de ódio, resultado de brigas, de intrigas, rejeição e de palavra de maldição que você lançou sobre pessoas. Maldições que você lançou sobre pessoas, não quero saber mais da sua cara, não olha mais para mim você está morto. Essas coisas, elas vão reverberar no mundo espiritual, e os anjos que trabalham a seu favor, ele não vai conseguir fazer nada, porque o reino de Deus é um reino de justiça. E todas essas coisas vão acontecer na tua vida, enquanto você não corrigir elas. Enquanto você não corrigir, né, essas coisas na tua vida, você não vai conseguir ter o trabalho efetivo dos anjos na sua saúde, para você não depender de remédio. Eu falo aqui com as pessoas, eu não tenho dor de cabeça, eu não tenho dor no corpo e nunca vou ter. Eu não tomo remédio para nada, nem nunca vou tomar. E vou profetizando isso, mas a minha alma é limpa, eu não tenho ódio de ninguém, não tenho mágoa de ninguém. Não tem rancor de ninguém. Está entendendo? Então, o seu físico, ele recebe também do mundo espiritual, seja dos anjos ou dos demônios. Seja dos anjos ou dos demônios. Porque da mesma forma que nós temos os anjos ao nosso redor, a Bíblia diz que os demônios estão ao nosso redor. E eles estão bramando como leão. Tem um leão que está caçando a presa, rosnando. Aí a Bíblia diz que ele está esperando uma brecha. A brecha é o pecado, é a mágoa, é o ódio, é a amargura. Esta é a brecha. A brecha é o pecado não confessado, são as palavras de maldição, a murmuração, ao invés de você agradecer, você murmura. A brecha é quando você age oposto a palavra. Tudo que você faz contrário à palavra abre uma brecha, né? Uma brecha é um espaço. Nesse espaço pode entrar anjos ou demônios, mas como você abriu esse espaço, os demônios podem entrar aí. Na sua casa é assim. Se você abre uma brecha, os demônios entram. Na sua vida é assim. Na sua empresa, nos seus negócios, na sua vida física, na sua vida emocional, na sua vida espiritual. Então, Jacó, por ter feito muitas coisas erradas,
os anjos de Deus não podiam trabalhar a favor dele. E agora, por exemplo, se muita coisa ele está fazendo está dando errado, quem está trabalhando para fazer as coisas dar errado na vida dele? Se os anjos trabalham para que você possa conquistar, aí você trabalha 7 anos e não tem nada, quem você acha que está trabalhando a seu favor? É os anjos? Letra A, anjos. Letra B, os querubins. Letra C, os serafins. Letra D, os demônios. Quem você acha que é? Se você trabalha 7 anos, 14 anos, Jacó trabalhou 14 anos e não tinha nada. Depois ele foi trabalhar de novo, porque ele recebeu uma revelação de Deus. Agora ele já estava com o coração mais convertido. Deus já estava levando ele no quebrantamento, quebrantando o coração dele, quebrantando a vida dele. Então teve que quebrantar, passar por vários quebrantamentos. Depois de vários quebrantamentos, então Deus começou a abençoar ele. Aí ele começou a ter terras, começou a ter ovelhas, bois, vacas, essas coisas todas. Ele adquiriu a riqueza dele através de uma revelação. Se você ler lá em Gênesis 30, 31, você vai ver que através de uma revelação ele adquiriu as riquezas dele. Mas ele ficou 14 anos sem conseguir nada. Mas porque ele estava apenas debaixo da bênção do Pai e não estava debaixo da bênção do Eterno. Não estava debaixo da bênção de Deus. Então, o reino espiritual não podia ajudar ele. Os anjos não podiam ajudar ele. Ei, presta atenção no que eu vou dizer para você. Tem certas coisas que você recebe dos anjos que eles vêm, faz e se afasta. Ele só vem, faz e se afasta. Um livramento, vem, faz e se afasta. Às vezes pode acontecer assim. Porque os anjos têm uma característica, eles são santos e justos. E também eles têm livre-arbítrio. Eles obedecem às ordens de Deus. Salmo 103. Eles trabalham debaixo das ordens de Deus. As ordens de Deus são ordens de justiça. Então Deus não vai fazer nada fora da justiça. Como Jacó estava na injustiça, ele não podia receber a bênção de Deus. Ele não podia receber as ordens dos anjos trabalhando. Então agora Deus dá uma revelação para ele, que é o texto que nós lemos. E a partir daquele momento ele tem a revelação da escada, os anjos subindo e descendo, ou seja, agora, a partir daquele momento, os anjos que estavam descendo iam começar a liberar os acessos para ele conquistar ou alcançar aquilo que ele não havia alcançado durante 14 anos. Durante muito tempo na vida dele. Estou falando 14, às vezes 20, mas imagina a sua vida. Quantas coisas que você já alcançou e quantas que você ainda não alcançou. Às vezes você pode pensar assim, mas a minha vida está boa, Deus me abençoou. Sim, isso não é errado, Deus te abençoou. Mas pode ser que a bênção que você tem é X e Deus queria te dar 10X. Só que você não sabe. A bênção que você tem é X. Eu estou colocando X aqui, né? Na matemática usa X, essa só para você entender. Quem é da matemática aí sabe a linguagem. Mas a bênção que você tem é X. Aí essa bênção X é muito boa, você tem uma família, né? Você tem uma casa, você tem um carro. Apesar dessas coisas não ser sinônimo de prosperidade, ter casa e carro não é sinônimo de prosperidade. Mas você tem ali as suas coisas, tem seu salário e tal. Aí você fala assim, eu tenho X, eu estou bem. Mas pode ser que não era para você ter X, era para você ter 10X e você não sabe, porque está escondido por camadas do mundo espiritual.
e está escondido, talvez por causa de atitudes que você praticou e você não deveria praticar. E Deus ainda está esperando seu arrependimento, seu quebrantamento, para que Ele possa liberar essas camadas sobre a tua vida e essa bênção, né, não seja apenas de 1x, mas seja de 2, de 3, de 4, de 5, de 10x sobre a tua vida. Está entendendo? Então, por mais que você seja abençoado, eu não duvido que você tenha recebido a bênção. Eu não duvido que você não tenha sido abençoado. Por mais que você fale, eu sou abençoado, amém. Mas essa bênção pode ser apenas de 1x, e Deus talvez queira te dar 3, Deus talvez queira te dar 5, Deus talvez queira te dar 10, Deus talvez queira te dar 20. Só que por causa da sua atitude, você não conseguiu ainda o acesso efetivo do reino. Mesmo a revelação de Deus, ela é progressiva. Você fala assim, eu tenho Deus, sim. Você tem Deus, você tem parte do conhecimento de Deus, mas tem mais de Deus que você não tem. Eu gosto da frase do Trisselino, né, que ele fala, tem mais dele fora de você do que dentro de você. Significa o quê? Que tem mais de Deus que você precisa descobrir e alcançar. Às vezes a pessoa, eu já tenho Deus. Você vai pregar na rua, né? Posso orar por você? Não, já tem Deus. É arrogância? Não, você tem Deus. Só que tem revelações de Deus, tem coisas de Deus que você não tem ainda. Tem conhecimento de Deus que você não tem ainda. Tem revelações de Deus que você não tem ainda, que ainda para você é um mistério, que precisa se tornar uma revelação. Ainda é um mistério, que precisa ser revelado. Porque por mais que nós temos de Deus, e por mais que nós temos sido abençoados, mas o que eu estou dizendo para você é que aquilo que Ele tem para fazer está muito, tudo além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. Não é? Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Ele sempre tem coisas além. Está entendendo? Então, observe. Olha Jacó. Jacó, ele estava debaixo de uma realidade física e vivendo fisicamente, não sabendo que tinha uma realidade espiritual por trás dele. Ele não tinha visto os anjos. Ele estava lá enganando o irmão dele, né? E achando que estava normal. Ele estava lá enganando o pai dele, achando que estava normal. Ele estava lá fazendo um monte de coisa errada e achando que estava normal. E a realidade física por trás. Quando ele recebeu a bênção de Isaac, os anjos não se movimentaram. É agora, imagina os anjos falando, é agora, Senhor, que a gente dá a terra para ele? Não. Ele está fugindo, ele não está sendo enviado. Eu não posso dar terra para ele agora. Ele tem que passar por um processo de conversão, de arrependimento. Ele tem que passar pelo quebrantamento. Quando ele passar por isso, a gente vai lá e libera essa terra para ele. 14 anos depois, 20 anos depois, não sei qual o tempo da sua vida, um tempo depois, Jacó recebe a revelação. Então os anjos vêm. E agora o Senhor fala, agora nós vamos lá começar a liberar a bênção sobre a vida dele. Porque nós estamos encontrando quebrantamento no coração dele. Nós estamos encontrando arrependimento no coração dele. Nós estamos vendo, nós estamos encontrando temor. Por exemplo, temor é uma coisa que muita gente já perdeu. Muita gente já perdeu dentro da igreja. Eu não estou falando do ímpio não, tá? Porque o ímpio já não tem. Falta amor, falta compaixão, falta fé, falta muita coisa. Está entendendo? Falta muita coisa. Então, o que a nossa vida, né? A nossa vida, ela está mergulhada nessas realidades física e espiritual. Nossa vida está mergulhada. Nós estamos aqui nessa realidade física, mas também estamos na realidade espiritual. E é a realidade espiritual que governa sobre a realidade física. E não é contrário. É o reino do Espírito que governa sobre o reino da terra. São os anjos que estão no reino do Espírito,
São o Espírito Santo, Deus, que é Espírito, que governa sobre a terra. É o nosso espírito, nosso homem espiritual, né? Paulo chama de homem interior, também chama de espírito, que é a lâmpada de Deus, está escrito em Provérbios, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, é a lâmpada que ele usa para iluminar o seu corpo, iluminar a tua alma e te libertar e tirar muitas coisas de você. O nosso espírito está assentado com Cristo nas regiões celestiais, Efésios 2,6. E é do céu que é manifestado o domínio, o reino sobre a terra. Então a realidade física, ela é sujeita à realidade espiritual. E a realidade espiritual, as coisas acontecem com base na nossa fé, nas nossas decisões que nós tomamos aqui. A sua fé, a sua decisão que você toma aqui, tem poder de mover a realidade espiritual, para depois essa realidade espiritual ser concretizada e se tornar fisicamente para você. A Bíblia diz que Jesus ele foi entregue antes mesmo da fundação do mundo. Jesus, nós estamos em 2025, então quase 2.000 anos atrás, se fosse pensar assim, que ele nasceu no ano 0, apesar que tem uma perca de tempo aí, entre 6 e 7 anos, não se sabe, mas pensar que ele nasceu lá no ano 0, viveu 33 anos, então nós temos quase 2.000 anos que Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Quase 2.000 anos. Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus. E aí, veja bem, a realidade, muita gente pensa que o físico tem primazia sobre o espiritual, mas não sabe que o espiritual é o que governa a realidade física. E não sabe que é o espiritual que vem primeiro. Então, Jesus, no nosso calendário, né, gregoriano, morreu há 2.000 anos atrás, mas a Bíblia diz que ele já tinha sido entregue antes de Deus fundar a terra. Antes de Deus formar a terra, antes de Deus dizer, haja luz, né, Gênesis capítulo 1, haja luz, e houve luz, e criou Deus os céus e a terra, tal, e criou planetas, criou isso, criou aquilo, criou mar, isso. Antes de Deus criar todas essas coisas, Jesus já tinha sido entregue e já tinha morrido no nosso lugar. Ele já tinha apresentado o sacrifício no templo santo. Ele já tinha feito. Por quê? Porque o espiritual vem primeiro. Você vê que antes de Deus criar qualquer coisa física, ele primeiro disse, ele falou. O falar, ele é espiritual. Quem já ouviu falar sobre isso aqui, em algumas aulas que eu dei, o falar é espiritual. Então, qual é a primeira coisa que surgiu no mundo? Não foi a luz, mas foi a fala. Que Deus disse. Ao dizer, ele estava soprando, porque a fala em hebraico é ruach, em grego pneuma, é o sopro. O sopro é o espírito é o próprio Deus, que a Bíblia diz que Deus é espírito. Então, quando ele falou, ele estava liberando o espírito. Ao liberar o espírito, né, as coisas passaram a existir. Ao liberar o pneuma, ao liberar o espírito, o vento, em algumas traduções, então a realidade surgiu. Ou seja, antes de aparecer qualquer realidade física, primeiro é o espiritual. O espiritual vem primeiro. Então, Jacó não tinha a bênção no reino. Ele tinha a bênção na terra. Mas não tinha a bênção no céu. Ele não tinha a bênção, ele tinha a bênção com o pai dele, porque ele enganou e o pai dele liberou a bênção sobre ele.
Mas ele não tinha a bênção de Deus. Então os anjos não estavam ali trabalhando efetivamente. Ele conquistou uma coisa aqui, foi ali, mas você vê que a vida dele andava mais para trás do que para frente. Se você estudar a história dele, você vai ver. Ele andou muito para trás. Ele não é o único, não. Abraão também errou muito. Apesar de serem heróis da fé, homens de fé, mas eles também erraram. Então, observa, ele precisava primeiro conquistar a bênção no mundo espiritual, para depois a bênção se materializar em ordem física para ele. Ele precisava do acesso dos anjos, porque os anjos liberam os acessos para que as pessoas conquistem aquilo que elas precisam conquistar. Se você for lá no Novo Testamento, quando Jesus aparece, deixa eu ver se eu tenho esse texto aqui. João capítulo 1, abra para mim aí, por favor. Deixa eu ver o versículo. Verso 51. Só essa parte aqui. E disse-lhe, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Você vê que Jesus, ele cita a passagem lá de Jacó. Ele fala do céu aberto, ele não fala da escada, mas fala do céu aberto, e fala dos anjos que sobe e desce. Os anjos que sobe e desce são os anjos que liberam os acessos. São os anjos que abrem os caminhos. São os anjos que fazem com que você cumpra o seu propósito, o seu projeto, aquilo que Deus, lá no céu, antes de você nascer, desenhou para você, escreveu. Abra para mim Jeremias 1, acho que é o versículo 5. Antes que te formasse no ventre, te conheci. Ei, você já prestou atenção nesse versículo? Antes do profeta ser formado no ventre, Deus já conhecia ele. Ah, não, Deus passou a conhecer o profeta, Deus passou a conhecer você quando você nasceu. Não, antes de você nascer, Ele já conhecia você. E antes que saísse da madre, eu já te santifiquei. Então, mesmo ali, né, no ventre da mãe dele, antes de ser formado, ele foi conhecido, quando estava no ventre, Deus santificou. Aí você já pega uma chave aí. Todas as crianças precisam ser santificadas, mesmo no ventre. Às vezes os pais entregam as crianças para o demônio. Aí entra um monte de maldição. Se você santifica para Deus, entra um monte de bênção. Mesmo no ventre. Depois que nasce, você continua santificando. Continua santificando. Quantas crianças não são fruto de maldição? Porque foi entregue no ventre. No ventre, a mãe, né, foi lá no terreiro de macumba e entregou. Vou entregar meu filho para você. No ventre, a mãe fez um pacto com o demônio e entregou para a criança para o demônio. A criança não tem nada a ver, mas a partir daquele momento, o demônio passa a governar. Agora, no ventre, Deus santificou ele. Ou seja, ele estava no ventre da mãe dele ainda, e Deus foi lá e santificou. As nações te dei por profeta. Deus, ele já tinha um plano para Jeremias antes dele nascer. Esse projeto de Deus, ele é anterior ao seu nascimento. Qual é o projeto de Deus para Jacó? Deus tinha um projeto para ele. Qual é o projeto de Deus para Esaú? Qual é o projeto de Deus, por exemplo, para Caim? Caim foi lá e matou o irmão dele, Abel. Mas Deus falou, segura aí a sua ira, porque o diabo vai vir aí para tentar te tentar. Vigia. Ele não vigiou e matou o irmão dele. E aí entrou maldição. Quando você comete o pecado, aquele pecado gera maldição. Eu lembro da minha vida, Deus me livrou de muitos pecados que eu ia cometer e não cometi. Eu estava lembrando essa semana, hoje mesmo eu estava lembrando.
Livramento de Deus. Você sabe assim, como que aconteceu? Livramento. Porque quando acontece, aí agora já faz a aliança. Por exemplo, quando a pessoa tem relação sexual fora do casamento, ela já está fazendo uma aliança. Os demônios já começam a trabalhar ali. Quando a pessoa tem relação sexual, né, ela está casada e tem relação sexual no adultério. Se não quebrar, já fez uma aliança. Vai ter que se arrepender, tal, e se quebrantar, tal, para quebrar aquela aliança. Se não quebrar a aliança do inferno está em vigor sobre a vida dela, enquanto ela não se arrepender. Porque é a realidade espiritual que governa. Está entendendo? Realidade espiritual. E isso acontece várias coisas. Por exemplo, a pessoa vai ali e tem uma relação homoafetiva, homossexual. Maldição. Vai vir maldição. Porque ali faz uma aliança. Principalmente, eu estou falando aqui, essa área, principalmente a área sexual. Quando há o vínculo do sexo, há uma aliança no mundo espiritual. Há uma aliança no mundo espiritual. E essa aliança precisa ser quebrada. Se ela não for quebrada, aquele demônio fica em vigor na vida da pessoa, enquanto aquela aliança não é quebrada. Porque ela quebrou uma lei de Deus. Ela está debaixo de uma maldição, porque ela quebrou a lei de Deus. A lei de Deus, você sabe, né? Você tem que casar debaixo de bênção, tal. Agora, se você entra numa coisa que é debaixo de maldição, você quebra a lei de Deus e os demônios passam a ter ação sobre a tua vida. Então, quando Jacó estava lá, por exemplo, vestindo o manto do irmão dele, ele estava quebrando a lei de Deus. Quando Jacó estava lá preparando a lentilha, né, o prato de lentilha para comprar para o primogênito do irmão, ele estava quebrando a lei de Deus. Quando Jacó estava lá enganando, mentindo, fazendo isso, fazendo aquilo, ele estava quebrando a lei de Deus. E ao quebrar a lei de Deus, alianças erradas aconteceram na vida dele. E aquelas alianças erradas fez com que o mundo espiritual da parte do reino de Deus se fechasse para ele. Porque o mundo espiritual é você fecha ou abre. Liga ou desliga, é ou não é? Você não liga? Aquilo que você liga na terra é ligado no céu. Você desliga na terra é desligado no céu. Ligou uma aliança aqui, maldita, liga no céu, só que a esse ligar fecha. Então, quando uma pessoa tem, por exemplo, essa questão sexual, né? Tem um sexo fora do casamento. Ou está casado e tem um sexo lá fora. Alguma coisa assim, tem uma relação homossexual, tal, essas coisas que são pecados assim gravíssimos no reino de Deus. Pecados gravíssimos. Quando uma pessoa tem assim, ela está fechando aqui. Ao fechar aqui, essa aliança fecha também aqui no céu. Então, ao fechar no céu, o mundo espiritual não consegue responder com as bênçãos sobre a vida dela, enquanto ela não se livrar daquilo ali. Então, os anjos de Deus não conseguiam ir lá e trabalhar a favor de Jacó. Os anjos de Deus não vão conseguir ir lá trabalhar a favor da sua vida, enquanto você não se livrar de muitas coisas erradas que você praticou aqui, precisa ser liberto. Por exemplo, nessa área das finanças, eu preciso falar isso aqui para você. Na área da finança, você trapaceou, enganou, fez um monte de coisa errada, comprou e não pagou. Aí você quer a bênção de Deus, está fechado para você. Porque tem uma aliança maldita lá, que precisa ser quebrada. Está entendendo? Eu estou falando dessa realidade porque eu estou falando isso porque eu conheço. A maioria dos cristãos, isso não é só lá fora não. No Brasil, né, o Brasil é um país subdesenvolvido. A maioria das pessoas, 90% das pessoas no Brasil, 90, não sei se é 90%, 80% pelo menos das pessoas no Brasil ganham salários bem mais baixos do que deveria. Então, às vezes, a pessoa entra em dívida. Ela vai ali, pega um dinheiro com a agiota. Ela vai ali, pega um cartão. Vou fazer esse cartão. Aí entra lá, faz o cartão, gasta. E não tem dinheiro para pagar. Aí vai para o nome para o SPC. Aí vai para o vizinho. Rapaz, me presta um dinheiro aí que eu estou apertado. Eu estou precisando de R$500. Pega o dinheiro do vizinho. O vizinho é bom, empresta. Ele não paga o vizinho. Está entendendo?
Aí eu estou falando de coisas simples, eu nem entrei na questão de ser fiel. Porque normalmente a pessoa que entra em muita dívida, ela não consegue ser fiel, ela não é fiel no dízimo. Ela não consegue ser fiel. Porque ela tem tanta dívida, não vou dizer que não é uma regra geral, tá? Mas estou falando que ela tem tanta dívida que ela não vê a fidelidade como uma coisa que ela possa praticar. Porque o foco dela é a dívida, o foco dela é o dinheiro. Eu preciso pagar essa conta, Mas quanto mais infiel ela é, mais infidelidade ela colhe sobre a vida dela. E pior fica, porque não melhora, só vai ficando pior. Um abismo chama outro abismo, só vai chamando abismo. Tem aquele empréstimo que você pega o empréstimo e vai pagando. Aí o empréstimo fica ruim, vou pegar o empréstimo para pagar o empréstimo. Aí tem as pessoas que fazem isso. Pega o empréstimo para pagar o empréstimo. Aí vai lá e paga o empréstimo. Aí está devendo aquele empréstimo para pagar o empréstimo. Aí aquele empréstimo para pagar o empréstimo já está embolado também que não consegue. Eu vou pegar outro empréstimo para pagar o empréstimo. Aí vai, um abismo chama outro abismo. E vai. Uma bola de neve. Quando desce do alto do monte, você não sabe o que vai acontecer. Está entendendo? Então, a pessoa aqui, na área financeira dela, ela ora, ela pede, Deus me abençoa. Deus, ele te socorre por causa da misericórdia dele, por causa do amor dele, mas a bênção dele não consegue vir sobre a sua vida enquanto você não corrigir essas coisas. Entenda o que eu vou falar, o que eu estou falando para você. Deus te socorre, ele usa a pessoa para te abençoar, ele usa a pessoa para ofertar na sua vida, porque ele te socorre, Deus te ama, mas ele não consegue liberar a bênção dele sobre você, porque você precisa desligar essas coisas para ser desligada no céu. Então Jacó, na vida financeira dele, tinha muita coisa ligada, errada. Tinha muita coisa errada na vida dele. Entendeu? Coisa errada. Ele foi lá, usou o prato de lentilha para comprar. A Bíblia não fala a história completa desses homens. É 3 de Jacó, talvez 5, 6, 7 capítulos, não passa disso. Abraão, uns 10 capítulos. Isaac menos ainda, 2, 3 capítulos. Não fala a história desses caras. Mas se ele enganou, o pai dele enganou o irmão dele, quem você acha que mais ele enganou? Aonde ele ia, ele enganava. Abraão chegou na terra lá, não, essa aqui é minha irmã. Enganou o cara, enganou o faraó, depois foi lá e enganou Abimeleque. Porque já era trapaceiro, gostava já de enganar. Está entendendo? Então, se Jacó enganou o pai dele, enganou o irmão dele, você acha que ele não ia enganar o patrão, não ia enganar o pastor, não ia enganar o vizinho, não ia enganar outras pessoas? Provavelmente ia. Então, olha o tempo que ele passa. 7, 14, a bênção efetivamente chega na vida de Jacó praticamente 20 anos depois. Efetivamente. Porque no mundo espiritual de Jacó, falando das finanças, tinha algo que estava ligando aqui na terra, e era por causa das atitudes dele erradas, e aí no céu estava travado, fechado. Os anjos não conseguiam chegar lá e abençoar e liberar a bênção. Os anjos não conseguiam fazer isso, por causa das coisas que ele tinha que corrigir. Enquanto ele não corrigisse, não conseguia receber a bênção de Deus. Às vezes a pessoa, ela entra mês, sai mês, ela consegue comer. Entendo o que eu estou dizendo para você. Eu falo isso porque eu te amo e quero o seu bem. Você consegue comer, consegue pagar as contas, talvez uma ou outra fica para trás e paga no outro mês. Aí você acha que está bem assim. Não está bem assim. Você talvez tenha a bênção de 1x e Deus queria te dar 10, 20x, 30x, 50x, só que você não está conseguindo enxergar. Às vezes, porque você precisa se arrepender de algumas coisas, como Jacó precisou se arrepender, ele precisou se arrepender para que a realidade espiritual cumprisse na vida dele. Para que os anjos começassem a se movimentar. A escada lá, que está entre ele, os anjos começaram a descer e subir, ligar e desligar, através do quebrantamento, do arrependimento, da busca dele por Deus. Então, a realidade espiritual ia começar a funcionar ou trabalhar efetivamente na vida dele. Em todas as áreas. Na área
emocional, sem mágoa, sem rancor, com amor, muito amor, andar em amor. Na área física, sem enfermidade, sem dores, dormindo bem, tal, e dorme bem, entendeu? Descansa, tem saúde para trabalhar. Na área financeira, a bênção está chegando, sempre tem dinheiro sobrando, você sempre está conseguindo pagar um almoço para alguém, pagar e dar uma oferta, abençoar pessoas, é uma oferta missionária, alguém que precisa de ajuda você dá, você é fiel no dízimo, é fiel nisso, naquilo, porque a bênção faz parte da sua vida. Na área espiritual, porque você está ouvindo Deus, Deus está te direcionando, Deus te abençoando, você consegue captar a voz de Deus, Deus falou para você, faça isso meu filho, você está fazendo, está obedecendo. Então a bênção está fluindo na sua vida, espírito, alma e corpo. Está entendendo? E isso é importante você entender e saber. Às vezes, você é abençoado espiritualmente. O que é ser abençoado espiritualmente? Você tem uma comunhão com Deus, você ora, você jejua, Deus fala com você, Deus te usa nos dons. Mas você não é abençoado financeiramente, porque tem coisa na sua vida para ser corrigido. Deixa eu falar de novo. Ouça o que eu estou falando. Presta atenção. Para de conversar, para de falar. Ouça o que eu estou dizendo. Estou falando só de forma geral aqui. Ouça. Às vezes, você é abençoado espiritualmente. Você ouve Deus. Você ouviu Deus hoje. Você lê a Bíblia e fala com você chora. Está entendendo? Você é usado nos dons. Está entendendo? Você está jejuando, está orando, está buscando. É a parte espiritual. Né? Quando a gente lê a palavra, ora, ouve a Deus, tal, que maravilha. Deus está usando você vai lá, tal, prega, profetiza. É uma maravilha. Mas você não está sendo abençoado ainda financeiramente. Porque tem coisa na sua vida financeira para ser corrigida. Ou você também não está sendo abençoado ainda fisicamente, porque tem coisa na sua vida que precisa ser corrigida. Ou não está sendo abençoado ainda na dimensão da alma, porque tem coisa na sua dimensão da alma que precisa ser corrigida. Está entendendo? A fé, ela é algo que se move de forma específica. Tem gente que tem fé, e ela traz uma foto aqui na igreja e fala, ora pelo meu filho que Deus vai salvar ele. Ela traz a foto para a gente orar e ela crê que Deus vai salvar. Ela tem fé. Mas não, ela não tem fé que a gente pode orar por ela para ela receber uma cura. Ela não tem fé que ela pode receber uma bênção de Deus, uma provisão financeira. Ela tem, porque a fé, ela trabalha de forma específica. O reino de Deus é a mesma coisa. Mesma coisa. O reino do Espírito é assim. O reino do Espírito é assim. Então, você pode estar ser uma bênção na área espiritual. Mas na área financeira ainda tem coisas ainda que Deus não consegue fazer para você. O anjo não consegue liberar. Porque precisa destravar algumas coisas. Como Jacó. Ou na área física, você precisa se arrepender de algumas coisas para destravar. Talvez você está com uma enfermidade, rapaz, já recebi a oração na igreja, essa enfermidade não vai embora, e tal, e aquilo outro. Porque não é a oração, não é a unção é liberada e o jugo quebra. É coisa da sua vida que você precisa abandonar. Ah, eu já fui na igreja, fiz propósitos, eu não consigo prosperar. É coisa da tua vida que você precisa mudar. Não é oração. Você já recebeu oração, o pastor já colocou a mão, eu já orei, os pastores, o profeta, a profetisa, o evangelista, o mestre, todo mundo já orou. O obreiro, o levita já orou, mas você não consegue prosperar. Por que será? A unção não funciona? A gente que não tem fé? Não, é porque tem coisa na sua vida que você precisa corrigir. Jacó tinha muita coisa na vida dele que precisava corrigir antes dele receber a bênção de Deus. Então, o mundo espiritual não conseguia trabalhar a favor dele. O reino de Deus não conseguia trabalhar a favor dele porque ele tinha coisa errada que precisava ser corrigida na vida dele. Está entendendo? Então, às vezes, você faz propósito, faz isso, faz aquilo, faz campanha, faz ato profético, mas não funciona ainda, porque tem coisas que você precisa corrigir.
Ah, eu já recebi a oração, tal, mas eu não consigo paz. Muita ansiedade, porque você precisa corrigir algumas coisas. Ah, muita depressão, está me afligindo, precisa corrigir. Ah, eu estou com opressão, precisa corrigir alguma coisa na sua vida. Entenda que Deus nunca é o culpado sempre somos nós. Tem uma palavra que eu já aprendi há muito tempo atrás. Seja sempre Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Então, no embate entre você e Deus, você sempre vai estar errado. No embate entre eu e você, às vezes eu posso estar certo, às vezes você pode estar certo, porque nós somos seres humanos. Mas no embate entre eu e Deus, ele sempre vai ter a razão. E eu vou ter que corrigir, porque eu vou estar fora da razão. No embate entre você e Deus, ele vai estar certo e você vai estar errado. É assim que funciona. Então observe. Jacó, ele teve os anjos trabalhando efetivamente ao favor dele depois de um processo de tempo, através da conversão dele, do arrependimento e da mudança de caráter. Jesus, como já tinha um caráter exemplar, quando ele começou, os anjos já desceu e começou a trabalhar. João 1:51 que nós lemos. De agora em diante, vocês vão ver os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre mim. A vida de Jesus, diferente da vida de Jacó, era uma vida alinhada com o reino. Então ele não tinha mágoa no coração, ele não tinha rancor, ele não tinha inveja, não tinha orgulho, nada disso. Então ele era uma pessoa livre. Ele era ser humano, tá? Não era espírito, não. Não era, apesar de Deus ter se tornado carne, mas ele estava como ser humano. Ele podia ser tentado, o diabo tentou ele. Ele teve tentação em todas as áreas que você pensar. Área de finanças, áreas de fama, área de poder, área de dinheiro, área sexual, em todas as áreas que você pensar. Só que ele venceu todas as tentações. Ele venceu todas as tentações. E ele venceu para nos dar o exemplo, para dizer que nós também podemos vencer as tentações. Porque um ser humano venceu, nós também podemos vencer. A Bíblia diz que assim como Jesus é, somos nós nessa terra. Assim como ele é, nós somos. E o objetivo do Espírito Santo, trabalhando em nós, é colocar a imagem dele em nós. Porque nós somos formados para ser filho de Deus e carregar a imagem dele. A imagem perfeita. Está entendendo? Então, olha para você ver. A figura de Jesus com os anjos de Deus subindo e descendo o céu e a terra, entre céu e terra, é o plano e o projeto de Deus para tornar efetivo todo o trabalhar de Deus na tua vida e você receber tudo o que você precisa. O diabo vinha, ele já estava ciente das armadilhas do Satanás. Satanás está vindo aí, ele já sabia, o diabo está vindo. As pessoas vinham para se levantar contra ele, ele já tinha o discernimento, o entendimento. Trazia uma pergunta para ele, isso aqui, isso aqui. Ele já sabia, ele respondia, porque ele estava conectado. Vinha o cobrador de imposto, seu mestre não paga imposto, não. Ele, vai lá, Pedro, pesca um peixe lá. Pescar um peixe? Vou ter que vender, Senhor, o peixe? Não, pesca o peixe e abre a boca dele. Foi lá, pescou. Não foi para vender, foi para mostrar a provisão de Deus. E aí você vê toda a história da trajetória de Jesus. Um homem que estava alinhado com os céus, então os anjos desciam e subiam o tempo todo. Efetivamente, ele tinha o trabalhar dos anjos com ele. Tanto, que quando ele estava lá na cruz, quando ele estava lá diante dos inimigos dele e tal, ele falou, eu posso orar agora e Deus me enviar 12 legiões de anjos. Mas eu não quero, porque eu tenho que passar por isso aqui. Olha a demonstração de fé, entendeu? Imagina, você diante de um problema. Aí você ter tanta fé e a sua vida está tão alinhada na justiça do reino de Deus, que você corrigiu a sua vida, mudou muitas coisas na sua vida, e você pode falar assim, se eu quiser agora eu posso orar, e o anjo vai vir e vai entrar com essa providência.
Quem não quer isso? Agora, talvez você fale assim, pô, se eu orar, será que o anjo vai vir? Aí você ora, anjos, venha. Aí você, será que vem mesmo? Só que você, a sua vida, quando o anjo vier, ele vai ver a sua vida está alinhada com ele, ou só as suas palavras que dizem, anjos, venha, mas o seu coração está distante disso. Sua vida está alinhada com ele, então Deus ele vai olhar dentro de você, vai ver as suas motivações, se há arrependimento, se há confissão, se há isso, se há aquilo, se você está andando em verdade, se não está andando em mentira, se está andando em justiça, o reino de Deus é justiça. Aí você está andando em injustiça, andando em mentira, enganando um monte de gente. Anjos, venha! De vez em quando eles vêm, porque Deus te ama, mas eles não vêm, fica o tempo todo e faz tudo não. Porque se viesse o tanto todo, fazer isso tudo, o tempo todo, a sua vida com certeza estaria muito melhor, nossa vida estaria muito melhor. Está entendendo? Então você tem Jacó, que passa por um processo, depois de um processo, para poder ter efetivamente o trabalho dos anjos de Deus sobre a vida dele. E você tem Jesus, que já vive uma vida de justiça, amou a justiça e odiou a iniquidade. Qualquer coisa de pecado ele odiava. Ele buscava agradar a Deus. Quando ele foi batizado, a voz do céu veio, esse é meu filho amado em quem me dá prazer. Ele me dá prazer. Imagina você receber do Pai essa palavra, ele me dá prazer. Imagina um pai olhar para a criança, você que é filho, sua mãe olhar para você e falar, você me dá prazer. Ou você dá desprazer para ela. Entendeu? É o pai olhando para Jesus, você me dá prazer. Ou seja, porque as atitudes de Jesus relacionadas aos vizinhos dele era de amor. Relacionado às finanças dele era de justiça. Relacionado à vida dele, espiritual, vida emocional, vida física, vida financeira, era vida de justiça. Então, a justiça de Jesus estava alinhada com a justiça do reino. Então, os anjos podiam subir e descer. O que eu estou dizendo para você é, quanto mais nós alinharmos a nossa vida à justiça do reino, mais nós vamos ter o trabalho efetivo dos anjos na nossa vida e mais coisas na sua vida vai ser destravada em todas as áreas, área emocional, área física, área financeira, área espiritual. Mais você vai receber a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre os seus negócios. Se a bênção de Deus não chegou ainda, não é culpa de Deus. São coisas na nossa vida que precisam ser mudadas. Está entendendo? Se a bênção não chegou ainda, Deus está atrasado. Não, Deus não está atrasado. Deus escreve certo com linhas tortas. Mentira do diabo. Deus nem precisa escrever, ele fala. O que ele falou está decretado. Está entendendo? Então, quando você corrige a sua vida, baseado na justiça do reino, mas os anjos, eles podem vir e trabalhar ao seu favor. Eu estou falando para você uma verdade aqui. E o que eu estou falando hoje para você, você pode rodar 200, 500 igrejas aqui na Serra, você nunca vai ouvir o que eu estou falando aqui. Porque as pessoas não têm conhecimento dessas verdades. Poucas, raros. Porque a maioria das pessoas são ignorantes quanto a essas coisas. Você vê que Jacó, ele andava apenas com os olhos físicos. Enganou o irmão, enganou o pai, fiz isso, aquilo, um monte de coisa errada. O dia que ele se deparou com a realidade espiritual, ele percebeu que as coisas acontecem primeiro no espírito, para depois acontecer aqui. Amém? Quantos entenderam a palavra? Quantos receberam a palavra? Glória a Deus. O que eu falei para vocês aqui, eu foquei muito nessa parte aqui, porque essa parte é essencial. Eu falei meia página do meu esboço. Mas eu foquei nessa parte aqui que é especial. Às vezes a gente, eu quero os anjos, tal, eu quero liberar do céu. Sim, liberar do céu está aí, os anjos estão aí. Hebreus 1, 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que vão herdar a salvação? Sim, eles vêm para servir a favor daqueles que vão herdar a salvação. Mas a sua vida precisa estar condicionada ou alinhada com o reino e com a salvação.
Se a sua vida não estiver alinhada com a salvação, ele não consegue te servir. Então, para nós termos os acessos no mundo espiritual, depende mais de nós do que de Deus. Para nós termos a realidade do mundo espiritual se cumprir sobre nós, na área física, na área financeira, na área emocional, depende mais de nós do que de Deus. E se eu fosse você, eu parava de ficar fazendo promessa para Deus, começasse a agir de verdade, em todas as áreas. Ah, Deus, a partir de hoje, para de ficar fazendo, começa a agir. Um monte de promessas você já fez para Deus e não cumpriu nenhuma. O ser humano é mestre para fazer promessa. E não cumpre. Começa a agir. Entendeu? Eu falei para vocês aqui, essa realidade espiritual é tão forte, que às vezes Deus ele exige de você uma dieta específica para que Daniel pudesse receber as revelações que ele iria receber. Daniel está na Babilônia, 500, 600, vou colocar aqui, 500, 600 anos antes de Cristo, ele recebeu revelações que ainda não aconteceram. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Nós estamos em 2025, 2000 anos atrás, marco zero, volta mais 500, 600 anos, você encontra Daniel. Ele recebe revelações do reino de Deus, ele recebe a revelação de Jesus. Ele vê Nabucodonosor, a estátua, a pedra que desce, cai sobre a estátua. O reino de Deus, ele vê o reino de Deus. Ele tem a revelação do reino de Deus 500, 600 anos do reino se manifestar. E tem revelações de coisas que nem aconteceram ainda. Ele fala do ancião de dias, tal, do dia da ressurreição, que os mortos vão ressuscitar, tal. E tem revelações que nem aconteceu ainda. Para ele receber as revelações, ele precisou fazer uma dieta específica. Deixar de comer um monte de coisa. Para o corpo dele estar preparado para receber as revelações do reino. Por isso que todo profeta, se você observar na Bíblia, todo profeta na Bíblia, ele tem uma dieta especial. Ele não come qualquer coisa, aquilo que ele quer. Ele come o que Deus manda ele comer. Olha lá, Jeremias, Ezequiel, Isaías, João Batista, Daniel, olha lá. É Deus que fala, é Deus que é o nutricionista do profeta. Está aqui. Está entendendo? Então, assim, se você quiser andar em dimensões de revelação, quando eu falo profeta, não é só o profeta de ofício. Especialmente, mas não é só esse. Mas se você quiser andar em dimensões de revelação, Deus vai exigir algumas coisas de você. Eu estou falando porque Deus já me mostrou isso, relacionado à dieta, relacionado às coisas que você come. Parar de comer aquele podrão que você come. Se liberta disso, entendeu? Aí você... Isso é uma libertação total, tá? Total. Quando eu falei aqui, né? Da área financeira, você tem que se libertar das coisas injustas da sua vida financeira. Você tem que se libertar disso. Do seu físico, tem que se libertar também do domínio, né? Da glutonaria, né? Porque a glutonaria é um pecado. Tem que se libertar desse domínio, do comer com os olhos, mais do que o corpo precisa. Tem que se libertar desse domínio. Entendeu? Na parte da alma, tem que se libertar, né? Das coisas que te oprimem, né? Ansiedade, as coisas que te oprimem, mágoa do teu coração. Se você tiver mágoa de alguém, vai logo lá pedir perdão. Vai hoje ainda, na casa dessa pessoa. Liga para ela, essa pessoa não está no estado, está em outro lugar, faz uma ligação, acha essa pessoa e vai se arrepender diante de Deus. Entendeu? Seu vizinho, seja quem for. Entenda isso. Se você não consegue perdoar a pessoa que você vê, como é que Deus vai te perdoar? Se você não consegue amar quem você está vendo, como é que você fala que ama Deus se você não está vendo? Isso é uma verdade bíblica. Então, você vai precisar vasculhar a sua vida em todas as áreas. Área emocional, área física, área financeira, área da comida que está entrando, todas as áreas, e começar a se libertar para que você possa ter uma vida santa, não apenas um Espírito Santo. Quando eu falo um Espírito, seu Espírito santificado. Mas você também tem uma alma santificada e tem um corpo santificado. Como o profeta Jeremias. Eu te santifiquei desde a madre. Ou seja, você está santificado, seu espírito, sua alma está santificada. Não apenas o seu espírito é santo, está com Deus, está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Mas a sua alma também
é santificado, o seu espírito também é santificado, o seu corpo também é santificado. Você não usa, né, seus olhos para ficar vendo coisas que não prestam. Você não usa sua mão para fazer coisas que não prestam. Não usa seu ouvido para ficar ouvindo coisas que não é para ouvir. Você santifica. Romanos 6,13. Todos os seus membros têm que ser santificados. Ou seja, todos os seus sentidos, visão, audição, paladar, não ficar falando, murmurando, reclamando, falando mal dos outros. Tudo você tem que santificar, seu coração, tudo, suas mãos, seus pés, tudo. Amém? Vamos orar, quero te convidar para você orar.